Olha só, eu vou estar falando de forma geral agora do multímetro, com riquezas de forma geral, vou explanar todo o painel dele, é de forma geral, mas com riquezas de detalhes, pessoal. Então, a minha primeira escala, bem aqui de cima, ó, é a escala de resistência. Eu começo a analisar aqui, ó, quando ela sobe ao ponto de chegar no zero aqui, ó, quer dizer que a resistência tendeu a zero, certo, pessoal? Aí eu vou contar ela a partir do zero para cá, ó, aonde o ponteiro parar, aí vai depender da escala que eu tô medindo aqui, ó. Tem a escala x1, aí eu vou multiplicar por 1, ou vou multiplicar por 10, ou vou multiplicar por 100, ou vou multiplicar por 1000 ou por 10.000, depende da onde que eu vou estar medindo a escala, entenderam, pessoal? Então, ó, quanto mais subir o ponteiro, menos resistência, entendeu? Quanto mais ele ficar deflexionado aqui, ó, mais resistência tá apresentando, até chegar na casa dos mega ohms, entendeu? Que é milhões de ohms. Então, essa é a primeira escala, pessoal. A outra escala é a de corrente contínua, olha só. Corrente contínua, que tipo de escala é essa? Aqui eu meço as placas. Normalmente essa escala se dá aqui, ó, DCV, ó, tensão contínua, né? Ó, o V é de tensão contínua, ó. As placas, normalmente a maioria, todas as placas funcionam com tensão contínua, tá? Então tu vai medir dentro dessa faixa de escala aqui, pessoal, ó. Vocês veem, tem a disposição aqui, ó, DCV, ó, 10, 50, 250, conforme a disposição que está aqui, conforme o que tu colocar aqui na escala, entenderam, pessoal? Ó, se eu colocar 250, eu vou medir aqui, ó. Certo, pessoal? Se eu colocar 1000, ó, 1000 seria no máximo, né? Seria como se estivesse aqui, ó, no ponto máximo da escala. 250 também, da mesma forma, entendeu? Então, aqui é para medir corrente contínua. Aqui no vermelhinho, que é essa parte do multímetro, é para medir tensão alternada, pessoal. A tensão da rede elétrica, ó. No caso da minha, que é 220, eu vou botar lá aqui em 250. Entenderam, pessoal? Olha só, 250, ela vai dar em torno, aqui assim mais ou menos, ela vai parar. Entende, pessoal? Tu sempre tem que colocar um valor superior daquilo que tu vai medir. Para quê? Para que não venha deflexionar o ponteiro a ponto de vir queimar o multímetro. Entenderam, pessoal? Então aqui é tensão alternada, corrente alternada, certo? Essa outra escala aqui, ó, HFE, é uma escala de ganho. É o ganho, por exemplo, tu vai medir um transistor nessa escala. É só um exemplo, né, pessoal? O quanto ele vai ampliar. Qual é o ganho dele? Por exemplo, é 100. Entendeu? O ganho dele é 100. Ele amplia 100 vezes mais a corrente. Certo, pessoal? Então, aqui tu testa o ganho do transistor. Ó. Li aqui. O que é li aqui? Li aqui significa fuga. Aqui tu vai verificar se o transistor está em fuga, pessoal. Olha que interessante. Se ele ficar nesse vermelhinho aqui, quer dizer que existe fuga no transistor. E esse LV dessa escala aqui significa low voltage, quer dizer baixa voltagem. Aqui tu faz testes de junção também, pessoal. Tu pode testar a tensão que cai sobre um diodo, por exemplo, né? Tu conta daqui para cá. Cada tracinho, ó, 0,1 volts, 0,2 volts, 0,3 volts.
Cada tracinho é 01, 02, 03, 05, 06, 07 e assim por diante. Tu vai contando daqui para cá. Conforme aonde tiver deflexionado o ponteiro, tu vai contar, entendeu, pessoal? Tu vai contar, aí tu vai averiguar o quanto de tensão que cai sobre aquela junção daquele diodo. Entenderam, pessoal? E o último teste é os decibéis. O que tu testa com decibéis para te saber, por exemplo, a saída do som, até onde o som está saindo, tu testa os decibéis. Decibéis quer dizer que tá falando de sons, né? Então, o que acontece, ó? Aqui seria os miliampere. Olha só, pessoal. Ela vai de 0,25 ampere, só que 0,25 ampere é a mesma coisa que 250 miliampere. Certo, pessoal? Ele botou um azinho aqui do lado, mas aqui tá 0,25, ó. É a mesma coisa que 250 miliampere, tá? 25 ampere, 2,5 ampere e 50 microampere. Para medir a corrente, pessoal. Aqui tu vai medir a corrente. Corrente, tensão, X1, X10, aliás, resistência, pessoal. X1, X10, X100, X1K, X10K. O K significa 30, é o fator multiplicativo. Entenderam? Aqui é o seletor, né? Essa chavezinha aqui se chama seletor, ó. Seletor do multímetro, potenciômetro. Tipo, tu vai medir uma escala de X10, tu vai ter que botar aqui no X10. Por exemplo, tu vai medir a junção de um diodo, tu vai ter que botar na escala de X10, dar um curto nas pontas de prova, colocar uma sobre a outra e calibrar, ó. Através do potenciômetro, tu vai deixar bem no zerinho ali, ó. Certo, pessoal? Ó, tem que ficar bem no zero, ó. Esse aqui é o potenciômetro, o controle de voltagem, o controle aqui, ó. Ó, então ele ficou bem no zero e está calibrado. E daí aqui embaixo, ó, esse daqui, sem as pontas de prova estarem agarradas uma na outra, tu vai calibrar esse daqui para ficar bem no zero também, ó. Daí ele tá ok, tá? Se tu vai testar o teste de fuga de um diodo, que é na posição reversa, tu vai botar em X10K, tu vai ligar uma ponta de prova, ó. Tu fez um curto com uma ponta de prova na outra, o curto é um fio indo pro terra. E tu vai calibrar aqui no potenciômetro para ficar no zerinho ali, ó. Entenderam, pessoal? Olha que interessante isso. Olha que, olha, parece obsoleto esse multímetro analógico, mas ele tem as medidas mais precisas possíveis. Tu consegue, tipo semicondutores, tu consegue analisar com ele de forma muito mais precisa do que com o multímetro digital. Por quê? Porque nessa escala aqui de 10K, ele libera 12 volts na ponteira de prova. Entendeu, pessoal? Eu peguei a preta porque o multímetro analógico vai na contramão do digital. Entendeu? Tu vai ligar ele sempre ao contrário do que tu liga no digital para fazer as medições. Então, o que acontece? Esse multímetro aqui, ele é de suma importância para uma bancada, pessoal. Sem ele, tu não consegue fazer algumas aferições. Tipo, se tu quiser medir no output aqui, ó, esse daqui é o comum aos dois. Por que ele é o com? Esse com aqui, ó. Ele é o ground, ou GND, ou terra, tá? Ele tanto é comum a esse, por isso que é com de comum. Como ele é comum a esse, o output. O output, ele mede saída. Ele testa, tipo, num lugar que tem a corrente contínua e alternada, ele consegue separar a corrente alternada da contínua. Entendeu, pessoal? Ele consegue medir Ripple, ele consegue medir sinal de pulso de PWM, e assim por diante. Ele tem várias utilidades, pessoal. Olha que legal isso. Enquanto que a ponteira de prova estando aqui, pessoal,
Tu consegue medir daí de boa resistência, a corrente contínua, a corrente alternada, tu consegue medir o ganho, tu consegue medir o low voltage, que é a tensão baixa, né? Aonde tu mede a junção dos diodos, a junção dos transistores, tu mede os semicondutores. Se ele foi relevante, pessoal, se você aprendeu algo com esse vídeo, se inscreve no meu canal e deixa o seu joinha.